Vamos dar continuidade aos trabalhos, análise do terceiro processo do dia, o processo 2944-2014, o AIE 2014-02295, lavrado na empresa de CGF 06857-201, dígito 8, Pátio Martim, Gases Industriais do Nordeste. Relator é o doutor Felipe Gugel do Amaral, fará a sustentação oral o doutor Augusto Quintanilha. Na palavra, o doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Novamente, bom dia. Bom dia, colegas conselheiros, doutor Matheus, doutor Augusto. Satisfação tê-lo aqui conosco. Presidente, conforme já apregoado, trata-se de um auto de infração de uma ação fiscal em que o contribuinte foi autuado sob o seguinte relato: falta de emissão de documento fiscal em operação ou prestação acobertada por nota fiscal, modelo 1 ou A1, ou série D e cupom fiscal após proceder ao levantamento de estoque das mercadorias ao final do exercício fiscalizado e cotejá-lo com o inventário final declarado pelo contribuinte. Constatamos omissão de receitas em 336 itens de produtos. O valor total desses produtos somam R$ 2.482.503,57. Tributação normal do ICMS. Pela constatação de vendas de produtos acompanhadas de notas fiscais, apontou-se violação aos artigos 127, 167, 174 e 177 do regulamento ICMS, com a aplicação da penalidade do artigo 123, 3b da Lei 12.670, que equivale a 30% sobre o valor das operações. Conforme informações complementares, a omissão fora constatada por meio de levantamento de estoque no ano de 2009, levando em consideração o estoque inicial, as operações de entrada, as operações de saída e o estoque final, tendo o agente fiscal colacionado às folhas 12 a 15 dos autos, a planilha de apuração com os respectivos totalizadores e identificação item a item. Em sua impugnação, o contribuinte nega a materialidade da infração e critica a metodologia utilizada pela fiscalização, arguindo, em uma primeira preliminar, a decadência do crédito tributário referente ao período de janeiro a março de 2009, por aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, arguindo por tratar-se o ICMS de tributo sujeito a lançamento por homologação e ter o auto de infração sido lavrado apenas em março de 2014. Em sede preliminar, aduz também ser nulo o auto de infração na medida em que teria havido equívoco no emprego da metodologia adequada, tendo partido o agente fiscal de presunções advindas de, entre aspas, simplória equação contábil, fecha aspas, sem o devido cotejo, em especial, aí as críticas do contribuinte, sem o cotejo com o livro de registro de produção de estoque, e também sem a aferição física do estoque final. Destaca ainda que várias das operações registradas referem-se à mera movimentação de estoque, ou ainda operações que por sua natureza, não teriam obrigação de serem registradas no estoque, tais como saída e retorno de vasilhame, retorno de mercadorias remetidas para venda, saída e retorno de mercadorias para depósito fechado ou armazém geral, e venda do ativo imobilizado. Então, essas operações, defende o contribuinte, que deveriam ser excluídas da apuração da fiscalização. Sobre essas críticas, defende no mérito a ausência de materialidade da infração, suscitando ter inexistido omissão de saída de mercadorias. Defende, por fim, o afastamento da penalidade, aplicada em razão de seu caráter confiscatório, registrando corresponder a quase o dobro do imposto supostamente sonegado. E aí traz como fundamento os precedentes do STF no recurso extraordinário 81.550 de Minas Gerais, 91.707 de Minas Gerais e a ADI 55, número 55, para justificar tal pleito. Por fim, defende a impossibilidade de atribuir-se corresponsabilidade aos sócios e diretores da contribuinte, por não se enquadrarem os fatos narrados às hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN. Destaca ainda, em especial, com relação à senhora Ingrid de Azevedo Deusdara, que sequer possuía, na época, cargo de direção na devedora, sendo mera a contadora da empresa. Solicita, por fim, a realização de perícia, ao passo que formula, na própria petição, os quesitos relativos, a ela relativos, e indica assistente técnico. Em julgamento de primeira instância,
houve já em uma primeira sessão, houve a rejeição das questões preliminares e a ratificação da ação fiscal como procedente. E que faço um registro e peço Vênia para relatar, para ler, parte da fundamentação do julgador singular em que ele fundamenta os motivos da improcedência. Abro aspas. Ressaltamos que na planilha apresentada, citando os 336 itens de produtos em que foi constatada a omissão, não estão relacionados aos produtos que não passam pelo estoque, conforme citado na defesa, tais como vasilhames, sacarias. Ademais, em relação às mercadorias remetidas para venda fora do estabelecimento em entrada e retorno, bem como os outros casos, constatamos que o agente fiscal já realizou o levantamento apresentado, levando-se em consideração a movimentação interna de estoque. Ou seja, o julgador de primeira instância decidiu pela procedência, né, do auto de infração e negou os argumentos suscitados pelo contribuinte, tendo em vista que, a seu ver, o agente fiscal já teria levado todas essas variáveis em consideração por ocasião da apuração. Com relação especificamente à impossibilidade de responsabilização dos sócios e diretores, o julgador de primeira instância esclareceu que, conquanto constem os nomes dos sócios e diretores como anexo lá no auto de infração, não teriam lhe sido imputada a responsabilidade, a corresponsabilidade pelo ilícito tributário. Ali seria um mero registro para fins de cadastro, seria meramente informativo. Então, por conta disso, ele esclarece que, apesar de citar esses nomes dos sócios e diretores, ali no auto de infração não foi imputada a responsabilidade. O contribuinte, então, interpõe recurso ordinário, no qual reitera os fundamentos de sua impugnação. Em análise da assessoria processual tributária, naquela ocasião, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário com manutenção do julgamento de procedência da ação fiscal. Houve, então, um primeiro julgamento, aqui por esta colega da Câmara, em 21 de março de 2019, processo, então, de relatoria da conselheira Sandra Reis, que ainda presente aqui na primeira Câmara, e naquela ocasião deliberou-se por afastar as preliminares suscitadas, de decadência e de nulidade, porém, antes de adentrar no mérito, decidiu-se por converter o feito em diligência para fim de realização de perícia, na qual haveria os principais quesitos a serem respondidos. Verificar se há duplicidade na contagem das mercadorias, verificar se as operações de remessa, devolução, retorno foram contempladas no levantamento fiscal e, em caso positivo, refazer o levantamento contemplando essas operações. E pede ainda para esclarecer ou acrescentar quaisquer informações que entenda necessário ao deslinde da questão. O processo, então, foi remetido à célula de perícia, né? O contribuinte foi intimado, apresentou assistente técnico, e as conclusões da perícia, que resume, na verdade, as respostas aos quesitos indicados por essa colega da Câmara, foi o seguinte, peço Vênia também para fazer uma breve leitura. O levantamento de estoque, concluiu o perito, foi realizado através do sistema análise, com todos os dados provenientes do arquivo da DIEF, sendo acrescentados os dados de entrada e saída da DIEF, os valores de entrada e saída do estoque da produção, chamado de ME, movimentação de estoque, do livro RCPE, não havendo duplicação de quantidades de produtos. Todas as operações do contribuinte informadas na DIEF foram devidamente contempladas no levantamento. As operações de remessa, devoluções e retornos foram contempladas no levantamento, levando em consideração que cada uma dessas deve ser anulada com as respectivas notas fiscais das operações inversas. E pelas conclusões, pela análise e resposta aos quesitos, por interpretar o perito, que o fiscal já teria, sim, levado em consideração todas essas variáveis, não houve alteração no levantamento da autuação. O recorrente, então, peticionou em manifestação ao laudo pericial, na qual ele pede que seja feito um novo laudo, né? E o pedido era a fim de que pede o contribuinte na manifestação sejam considerados documentos apresentados pela autuada nos autos
em especial aqueles capazes de demonstrar a inexistência de diferentes de estoques e saídas não tributadas. 2. Desconsideradas as operações que sejam mera movimentação de estoque, sem necessariamente consubstanciar saída de mercadoria no estabelecimento da autuada. E, em terceiro, que sejam respondidos os quesitos apresentados pela autuada em sua impugnação, em especial aquele transcrito no parágrafo anterior, que é o que ele faz remissão. Então, senhor presidente, após realizada a prova pericial, o processo retorna a este momento e é o relatório que tinha a fazer. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, doutor Matheus, para as suas considerações. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro relator, muito bem, muito claro, como sempre. Doutor Augusto Quintanilha, seja muito bem-vindo. Bem, o que temos aí é, mais uma vez, um levantamento quantitativo de estoque, em que a empresa argue que a diferença apontada decorreu do fato de ter sido considerado simples movimentação de estoque. Ou seja, a White Martins ela trabalha com fornecimento de gás, em geral, gases, né, dos mais diversos tipos, gás oxigênio. Aliás, eu não sei se pode chamar o oxigênio de gás, eu estou utilizando a expressão talvez aqui até inadequada, mas ela trabalha com fornecimento desses produtos. E ela efetivamente movimenta, não há dúvida nenhuma de que há movimentação de estoque desses produtos e tal. E, em tese, não se pode pensar que a diferença decorre dessa movimentação, ou pelo menos parcela dessa movimentação. Mas veja, o que acontece é que essas movimentações de estoque, a remessa de um vazamento, etc., tanto retorno, elas devem ser realizadas através de nota fiscal. Tem que ter acompanhamento de documento fiscal. Sem o documento fiscal, acaba refletindo no estoque no estoque da empresa. Claro, se não tem uma saída, não tem uma entrada. Mas vamos supor até que isso tenha ocorrido mesmo, sem saída sem nota fiscal, e teria ocorrido a entrada sem nota fiscal, pelo menos em determinado período, no exercício fiscalizado. Essas diferenças não seriam muito, porque o produto que saiu sem nota fiscal já teria retornado, então haveria uma compensação. Esse produto aqui saiu sem nota fiscal, mas ele retornou com nota fiscal, foi simples movimentação de estoque, e haveria anulação, não se teria, então, a diferença. Ocorre que, no período fiscalizado, se identificou a diferença e caberia à empresa, então, demonstrar, através de elementos concretos, de provas, que, na verdade, a diferença apontada decorreu desse fato. O argumento em si é razoável pela atividade que a White Martins desempenha, que ela movimenta, mas sem elementos de prova, não há como atender à solicitação da empresa, no sentido de que o caso, aí a diferença apontada, decorre dessa movimentação de estoque sem incidência do imposto. Não consegui visualizar isso nos autos. Então, quanto ao mérito em si, eu comecei ao contrário, mas vou enfrentar as outras questões, mas quanto ao mérito em si, me parece que a empresa não trouxe elementos suficientes para afastar a acusação, tanto é que ocorreu aquela diligência, a perícia, e não se identificou nenhum erro no levantamento realizado. Bem, ela argue também a decadência, quanto à decadência, pelas razões já até expostas no processo anterior, de que, se não foram registradas as operações, não há que falar em aplicação do 150, parágrafo 4 do CTN,
Portanto, a decadência se inicia a partir do exercício seguinte, lançamento, então, válido. E ele tem arguido o terceiro ponto, que é a preocupação da empresa também é quanto à responsabilidade do sócio pelo débito tributário. Ora, existe atualmente uma legislação que trata dessa matéria, para que o contribuinte, ao sócio, diretores, etc., possa ser atribuída a responsabilidade pelo crédito tributário, há necessidade que ocorra um procedimento, intimação formal, referente a essa imputação de responsabilidade. E, portanto, a imputação que eventualmente se pudesse retirado esse auto de infração, se pudesse deduzir, não existe mais. Não há que se falar em imputação de responsabilidade, qualquer responsabilidade ao sócio em relação a esse auto de infração, razão pela qual deve ser excluída, não tem que se falar, não tem que incluir. Você pode fazer mera ressalva dizendo que não cabe imputação de responsabilidade, porque não há procedimento formal de imputação dessa responsabilidade ao sócio, diretores ou gerentes. Então, senhor presidente, me parece que pela falta de elementos que possam corroborar o argumento da empresa, que foi simples movimentação de estoque, não há como dar prosseguimento aos argumentos por ela utilizados. Enquanto à multa confiscatória, também não vejo assim como afastar a aplicação da multa, até porque a multa decorre de lei, e para que se considere confiscatória, haveria necessidade de declaração de inconstitucionalidade dessa norma, que estabelece a sanção nela prevista. Então, por tais razões, a Procuradoria entende, pelo menos no momento inicial, é claro que teremos discussões, é, pela procedência da acusação nos termos contidos na inicial. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, doutor Augusto Quitanilli, para a sustentação oral. Um bom dia, senhor presidente, demais conselheiros, bom dia, doutor Matheus. Diante do relato detalhado do conselheiro Felipe e da manifestação da Procuradoria, vou ser bem breve, vou me ater aqui a 2 pontos que entendemos ser suficientes para determinar a realização de ao menos uma complementação ao laudo pericial. E acredito aqui que a minha fala já vale para o próximo processo também que vai ser julgado. Quando a apresentação de defesa, a título exemplificativo, até em atenção ao alto volume de produtos autuados, né, segundo mencionado pelo relator, mais de 300 produtos diferentes autuados em razão dessa diferença de estoque, queria apenas esclarecer que a gente demonstrou documentalmente o que não foi analisado pelo laudo pericial produzido, nem pela decisão de primeira instância, a inexistência da diferença de estoque e de saídas não tributadas de 3 produtos: ar comprimido medicinal, dióxido de carbono líquido e oxigênio líquido. Tudo isso com a apresentação do livro de registro de entradas e saídas, documentos 3 e 5 da impugnação, e também dos livros de registro de produção e do estoque, que foram apresentados nos DOC 4 e 6 da impugnação. A gente entende que, ainda que parcialmente, esses documentos são suficientes para afastar essa infração, ou, ao menos, demonstrar e robustecer o nosso argumento de nulidade do auto de infração em razão da utilização da equação simplória, o que indica que o auto de infração teve como fundamento meros indícios e suposições. Para além disso, a necessidade de refazimento do laudo ou sua complementação se faz pela ausência de resposta por um quesito apresentado aqui pela autuada, que, ao nosso ver, é de extrema importância para a solução da matéria, que seria o seguinte quesito, vou ler aqui para os senhores. Queira o senhor perito esclarecer se existe a possibilidade de as diferenças entre as informações constantes no livro de entradas e saídas e no livro registro de inventário de determinados produtos terem origem em outras causas que não a omissão de entradas ou saídas de mercadorias. Quesito esse que não foi apresentado por essa coluna da Câmara para o auditor fiscal responsável pela perícia e que, ao nosso ver, teria um papel central na desconstituição desse auto de infração. Por isso, e aí, enfim, reiterando todos os argumentos já apresentados no nosso
recurso e citados de forma brilhante pelo conselheiro Felipe e pelo doutor Matheus, a gente pugna aqui pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento da nulidade do auto de infração, ou ao menos pela determinação de realização de novo laudo pericial ou a sua complementação. Ok, doutor Augusto, obrigado pela explanação. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Iniciando aqui, talvez alguns esclarecimentos a mais. Primeiramente, senhor presidente, essa preliminar de nulidade, né, tanto a preliminar de nulidade como a de decadência, ela foi apreciada já e rejeitada em uma sessão anterior. Mas entendo que, inclusive, é adequado que façamos a ratificação, até para que conste na resolução, né? Para que o contribuinte, eventualmente, possa impugnar os fundamentos para a instância adquirente, que seria por meio de recurso extraordinário, caso entenda ele ter matéria para tanto, né? Então, só ratificando a rejeição da preliminar também de nulidade, né? A metodologia me parece adequada, o tipo de controle de estoque, costumamos diariamente ver, inventário inicial, entradas, saídas, inventário final, chegando nos totalizadores. Então, não entendo que a metodologia foi inadequada. A questão da decadência também, tal como no processo anterior, a acusação aqui é de venda de mercadoria sem nota fiscal, omissão de saída. Então, de fato, não houve a comunicação do fato gerador, portanto, não seria aplicável aqui o 150, parágrafo 4º, sendo, na verdade, o tipo de lançamento de ofício, justamente força dessa omissão. Então, ratificando também a rejeição da preliminar. Aí, aqui no mérito, presidente, todas essas questões, todas essas variáveis, né, que o contribuinte coloca, e tem, em tese, em teoria, razão de ser, que é excluir dessas apurações a entrada, saída e retorno de vasilhame, mercadoria, quando ela é remetida para venda, simples e retorna, sem que haja uma operação de venda propriamente dito, depósito fechado, armazém, sem dúvida, são, vamos dizer assim, fundamentos jurídicos que poderiam ensejar a alteração da apuração da fiscalização. E por conta disso, justamente por conta disso, apesar do julgador de primeira instância já ter afirmado, né, por análise própria, que todas essas variáveis, né, inclusive pertinente também a movimentação interna de estoque, né, já estavam sendo contempladas, essa colenda Câmara ainda teve um zelo a mais na sessão anterior, que era, já que o contribuinte insistia, não, ainda continua fora, tá aqui ele cita 3 produtos, né, no caso, termo exemplificativo, que é o ar comprimido medicinal, dióxido de carbono líquido e oxigênio líquido. Esta colenda Câmara ainda, poxa, se ainda persiste a dúvida, se ele está arguindo, vamos mandar para a perícia. E o perito fez novamente a análise, com a documentação apresentada, né? O contribuinte relata esses materiais, mas, a meu ver, isso foi, sim, já considerado pela fiscalização. O contribuinte não faz um recálculo dizendo que dá zero, não consigo vislumbrar prova de que o cálculo foi equivocado do perito. Então, por força disso, eu entendo que realmente a falta de prova, ou até a prova produzida pela perícia, ela se mostra realmente já satisfatória. O quesito, e aí quando o contribuinte fala, os meus quesitos não foram respondidos, né, e ele traz esse quesito específico que ele entende que era imprescindível, mas é um quesito totalmente em tese, senhor presidente. O quesito queiras o senhor perito e assistente técnico esclarecer se existe a possibilidade de as diferenças constantes no livro de entrada e saída, de inventário, determinado produto, ter origem em outras causas que não omissão de saída. Aí ele vai responder sim, não, mas qual é? Eu cheguei para o contribuinte dizer onde está o erro na apuração, onde não está de forma concreta, sob pena de fazer um mero questionário teórico para ser respondido pela perícia, né? E questionamento teórico respondemos nós, julgadores, não o perito. O perito está lá para aferir fato, né? E não para responder questionamentos de fundamentação jurídica. Então,
Entendo por esse motivo que essa complementação, retorno dos autos à perícia para a resposta desse quesito, ela é inadequada e não traria alterações às provas já produzidas. O contribuinte traz ainda, senhor presidente, o argumento, né, de que a multa teria o caráter confiscatório, né, e ele cita aqui precedentes de recurso extraordinário, com repercussão geral do STF, e uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Lembrando que o nosso artigo, parágrafo 2º do artigo 48, na legislação local, ela impede que façamos o controle de constitucionalidade, mas ela faz a ressalva aos julgamentos em controle concentrado por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Em ADI, ADC, enfim. Essa é uma ressalva que não necessariamente não podemos afastar aqui, desde que haja, obviamente, esses precedentes. E a ação direta suscitada, na verdade, trata de um outro diploma legislativo, é um outro contexto, muito embora tratando da questão do caráter confiscatório. Então, pela ausência realmente de identidade, né, o dispositivo específico que foi aplicado à penalidade, ele não foi declarado inconstitucional pelo Supremo ou pelo controle concentrado aqui que tivesse no nosso Tribunal de Justiça. Então, como esse veículo normativo, essa lei stricto sensu, não foi expurgada do ordenamento jurídico, entendo que esse dispositivo, essa ADI, é inaplicável. E ainda, assim como os recursos extraordinários, né, nossa legislação não prevê ainda, né, eu acho que até um próximo passo vai gerar discussão quando tiver temas mais objetivos a serem fixados pelo STF em repercussão geral, vinculação ou não, mas é fato que ainda não, além de ainda não prever esta vinculação ao procedimento administrativo tributário do Ceará, às decisões do STF em recurso extraordinário, por mais que tenha repercussão geral, os casos concretos também não se referem à legislação, a esse dispositivo que foi aplicado a penalidade. São dispositivos lá da legislação, inclusive, de Minas Gerais, tratando de outras multas, e que também se discute o caráter confiscatório. Então, por vedação, por falta de competência nossa em apreciar originalmente a constitucionalidade, também rejeita a questão do caráter confiscatório. E com relação à questão da corresponsabilidade, de fato, o auto-infração, isso não é incomum que as defesas apontem, ele coloca lá como corresponsável, né, de uma forma, a meu ver, até indevida, né? Eu acredito que, se é meramente informativo, não deveria colocar a indicação de corresponsabilidade e tal. Mas, conforme já esclarecido pelo julgamento de primeiro grau, e também farei isso, por ter sido citado pelo contribuinte, faria ressalva, apenas esclarecimento dentro do próprio voto, em que não foi-lhe apontada nenhuma ilícito fiscal. Isso, inclusive, demandaria intimação pessoal do próprio diretor, do próprio sócio, para que pudesse responder ao processo, etc. Então, esses esclarecimentos eu farei também constar na resolução, caso, obviamente, aprovada pelos colegas. Então, senhor presidente, fazendo essa complementação e já adiantando ainda já o posicionamento, salvo se, do contrário, os debates me convencerem contrário, seria esse o encaminhamento também de voto. Ok, doutor. Doutor Geida? Renovar os cumprimentos a todos, em especial ao doutor Augusto. Senhor presidente, é só sobre um ponto, a questão da legitimidade passiva do sócio, com toda a vênia, o entendimento do julgador, também da douta procuradoria, acho que não seria de se aceitar essa longa tramitação do processo administrativo, sem o sócio sequer sendo colocado como corresponsável, sem ele quer ser citado como bem passado pelo doutor Felipe, né? Na guarda da pessoa do sócio, qualquer relação com a infração autuada, a atividade empresarial deve ser realmente separada da atividade e das pessoas jurídica e física, né? Existem vários entendimentos nesse sentido e de que alberga o entendimento da contribuinte, inclusive um opinativo, doutor de Brito Machado, matéria de excesso de poder e culpa, não foi demonstrado em nenhum momento pelo fiscal
essas atitudes, né? Além disso, tem a questão do artigo 135, né, do CTN, que o sócio e não o contribuinte, né? Desse modo, assim, até o implemento do tributo não enseja por si só responsabilidade pessoal. É um entendimento, inclusive, do STJ na súmula 430, inclusive reforçado pela súmula do CAF, de número 14, também nesse mesmo sentido. Eu concordo realmente continuo concordando realmente com essa situação do contribuinte. Sei que o entendimento talvez da casa não seja o mesmo, mas, inclusive, até essa situação também da certidão de dívida ativa, caso venha a ocorrer, a questão da certidão negativa, quando sai, tudo isso vai constar lá o nome dos sócios também, como corresponsáveis, creio eu que sim conste. Então, é um prejuízo incalculável para quem consta como corresponsável. Eu acredito que isso deva ser analisado, sim. É algo que eu venho batendo nas minhas razões de voto sempre, inclusive trazendo vários julgados superiores, dos tribunais superiores nesse sentido. Então, creio que deva ser analisado e rebatido e batido esse ponto, senhor presidente, porque é algo que, sim, ele prejudica prejudica bastante, né, os corresponsáveis nessa atuação. Ok, doutor Jeito. Antes de passar a palavra para o doutor Felipe, existe uma lei que foi editada no final do ano passado, que versa sobre esse assunto. Eu acho que o doutor Matheus podia fazer um comentário, uma vez que essa atuação foi anterior à lei, mas essa questão da intimação do corresponsável vai ser enfrentada por nós logo, uma vez que vai ser editada essa lei no final do ano passado, a respeito da corresponsabilidade. O doutor Matheus tem alguma informação a dar? Senhor presidente, quanto à imputação de responsabilidade, inclusive nós já nos manifestamos aqui mesmo nessa Câmara a respeito desse assunto, dizendo que não há que se falar em atribuição, que na resolução poderia ser feita uma consideração acerca da não imputação de responsabilidade, até para tranquilizar a parte a respeito dessa matéria, porque certamente a imputação de responsabilidade do jeito que ela está configurada aí acabaria sendo objeto de uma ação judicial, talvez, desnecessária, quando há legislação que exige um determinado procedimento. Então, me parece que, por força da legislação atual vigente, seria um caso de considerar na própria resolução que fosse elaborada essa não imputação de responsabilidade. Deixando isso claro na resolução, me parece que não teria, não teria absolutamente, tranquilizaria completamente a parte, no sentido de que a dívida ativa não adotaria qualquer providência em relação a essa imputação. Eu acho que é só isso mesmo, não tem maiores discussões. É isso. Obrigado. Doutor Felipe? Senhor presidente, justamente nesse esclarecimento, o doutor Geire também, o julgador de primeira instância, doutor Geire, ele já disse que não havia corresponsabilidade para o sócio, tá? Ele diz basicamente que falta interesse de agir nessa argumentação, informando que ali é meramente informativo. Por força disso, eu concordo plenamente. Isso já ficou registrado em primeira instância e já adiantei que vou também registrar na fundamentação da resolução, é que não são responsáveis, não foram responsabilizados, pelo menos, né? Se para serem responsabilizados, se o Estado quiser, ele emite um outro auto de infração específico, o sócio, para que demonstrasse lá a aplicação, o enquadramento nas hipóteses 134 e 135 do CTN, mas nesse claro, realmente, não há, por isso que eu faço questão de deixar registrado, para que equívoco não ocorra, porque apesar de não estar imputada a responsabilidade, por força desse cadastro, eles ficarem na CDA, está errado. O contribuinte teria, pelo conteúdo das decisões, até o direito de se defender a arguir essa nulidade com tranquilidade, né? Por isso vamos deixar explícito. Mas é inadequado esse constrangimento, né? E essa
vamos dizer assim, ter que correr atrás de algo que está errado. Por isso, o doutor Matheus sugeriu, vamos deixar mais claro na resolução, para que, por ocasião da questão de dívida ativa, isso não seja deturpado, né? Essas informações que constam aqui, porque tem o nome aqui de lado, qual é o responsável? Não era para ter. É isso, presidente. Ok. Alguém quer se manifestar? Doutor Gil. Senhor presidente, realmente muito bem salutar, o doutor Matheus realmente informou, e creio que deva constar, senhor presidente, deveríamos levar isso em consideração para os demais processos que venham a ser julgados, levar como praxe realmente que constasse nas resoluções essa situação, para evitar realmente esse constrangimento do contribuinte e qualquer preocupação nesse sentido. Seria algo que seria importante constar. Ok. Salvo engano, é o segundo auto de infração dessas sessões que eu participei que tocou nesse assunto. Eu não sei se no primeiro auto de infração de outra empresa aqui se foi tocado, mas é uma recomendação. Só alertando que sair uma lei no final do ano passado, essa sim já dando os procedimentos, a questão da imputação da responsabilidade, que vai ter que ser feito pelo autuante, devidamente comprovado, e também vai ter o contraditório para a defesa. Aí é outra situação. Passando aí para mais alguém que queira se inscrever. Senhor presidente. Só a curiosidade a respeito da norma alusiva à imputação de responsabilidade é o decreto 33.059 de 2019, que vai estabelecer todos os procedimentos a serem adotados por ocasião da autuação em relação à imputação de responsabilidade. Decreto 33.059 de 2019. Doutor Marcos, tem lei também? Esse decreto regulamenta alguma lei? Um instante. Acho que sim. Ele faz menção, senhor presidente, ao CTN. Ele faz uma menção ao CTN. Okay. Ao CTN e o próprio artigo 15 da nossa lei 12.670, que estabelece a responsabilidade atribuída a terceiros quanto a atos ou omissões destes concorrerem para o não recolhimento do ICMS. Ele já faz uma alusão direta à lei do ICMS, no caso. Ok. Vamos enfrentar isso daí logo, em alguns processos que virão para cá. Alguém mais quer se manifestar? Então, acho que estamos maduros para fazer a votação. Doutor Felipe, a gente vai votar perícia, preliminares e mérito, concorda? É isso? Pronto. É isso. Então, doutor Felipe, quanto à perícia, qual o seu voto? Não, o voto, na verdade, perícia complementar, né? Voto pelo indeferimento, senhor presidente, tendo em vista que já ter sido suficientemente respondido aos quesitos, e o quesito suplementar invocado pela parte, a meu ver, não teria grande pertinência com o resultado final do processo. Ok. Doutor Geira, quanto à perícia? Voto com o relator, senhor presidente. Creio que desnecessário e já suprido essa fase. Doutora Sandra? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Sabrina? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator. Doutora Ivete? Com o relator. Quanto às preliminares, doutor Felipe? Também, presidente, embora já tivesse sido, né, até apreciado no momento anterior, eu ratifico aqui a rejeição da preliminar de nulidade, assim como a de decadência também, tá? E farei constar na resolução para que o contribuinte eventualmente possa recorrer. E quanto ao mérito, também negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. Ok. Então, vamos agora, doutor Geira? Quanto às preliminares e o mérito? Desculpa, o microfone estava fechado. Com o relator, senhor presidente. Preliminares e mérito. Perdoe. Ok. Doutora Sandra? Com o relator, senhor presidente. Doutora Sabrina? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator. Doutora Ivete? Com o relator.
da decisão reconhecer o recurso ordinário para negar provimento, para ratificar o julgamento exarado pelo julgador singular, certo? Afastando o pedido de perícia, as preliminares suscitadas e decidindo pela procedência do feito fiscal. Vamos para o próximo processo, também é da mesma empresa, White Martins, é o 2949, 2014, o AI é o 2014-02291, a empresa é a White Martins, Gás Industriais do Nordeste, CGF 06857-201, dígito 8. O relator, doutor Felipe, que está com uma palavra a partir desse momento, e a defesa será feita também pelo seu Augusto Quintanilha. Obrigado, senhor presidente. Presidente, na verdade, esse processo poderia eventualmente até ser julgado de forma conjunta, porque realmente a ação fiscal é a mesma, a apuração é a mesma, diferindo que naquele primeiro era omissão de saída, nesse é omissão de entrada. Então, eu vou pedir venha para fazer um relatório mais sucinto, né? Os argumentos também são o mesmo de defesa, e acredito que o próprio colega advogado também já disse, inclusive, que a manifestação dele varia, mas, obviamente, ele repetir. Então, senhor presidente, aqui, referente à mesma ação fiscal, é o mesmo levantamento de estoque, sendo que quando o perito, ou quando o agente fiscal fez a autuação, relatório de inventário final, entradas, saídas de inventário fiscal e inventário final, ele identificou tanto a omissão de entrada como a omissão de saída. Então, nesse caso, sendo omissão de entrada, ele imputou a violação aos artigos 139, 827, parágrafo 8º do decreto do nosso regulamento, a multa do artigo 123, inciso 3, a linha A, da Lei 2.670, né? Tal como no primeiro ele coloca o relatório totalizador impresso nos autos, as folhas 12 e 14, o contribuinte, e aí as defesas são praticamente idênticas, ele argui a mesma preliminar de nulidade, argui também a decadência parcial, né, com base no 150, parágrafo 4º, e as críticas ao levantamento também são as mesmas, movimentação interna, saída e retorno de mercadoria vasilhame para venda, então são absolutamente os mesmos fundamentos. E também no mérito, né, ele diz que as apurações foram distorcidas. Defende ainda a aplicabilidade da multa, né, por não ter sido causado dano ao erário, o caráter confiscatório também da multa e a exclusão da responsabilidade. E tal como no julgamento, no processo anterior, também teve um julgamento idêntico, né, de ratificar as apurações do agente fiscal, descrever que foram sim contemplados todos esses quesitos, né, afastar a corresponsabilidade também, e tal como também no processo passado, eles correram de forma conexa, foi remetido para a perícia, os mesmos quesitos foram feitos, já que é o mesmo levantamento, e as mesmas conclusões do perito, dizendo que todas as operações teriam sido contempladas, senhor presidente. Então, sem mais delongas, dizer assim, os fundamentos de defesa são os mesmos, os fundamentos da decisão singular são os mesmos, diferenciando-se aqui, basicamente, a operação de saída e outra operação de entrada. Mas as críticas à metodologia, à forma de cálculo e ao trabalho do fiscal, elas foram as mesmas, e então faço remissão aí até o relatório anterior. Ok, doutor Felipe, obrigado. Com a palavra o doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente. Eu só acrescento aos argumentos que foram utilizados no processo anterior um detalhe que me parece que é interessante. Como eu havia dito no processo anterior, trata-se da falta de elementos que comprovem aquela movimentação. Né? Mas, veja, a acusação não se refere só a possíveis bens de ativo da empresa, de ativo permanente, ou de estoque de ativo permanente da empresa. Né? Trata os bens de uso e consumo. Porque ali, quando você analisa o totalizador, o levantamento, você identifica omissões de gases. Aliás, como eu me referi anteriormente. Não
não é só desses produtos, de uma válvula, etc. Não. Você vê ali em que há omissões referente a nitrogênio, oxigênio, gás, não sei o quê, mistura de gás. Então, o levantamento que foi feito poderia ser contraditado trazendo as notas fiscais relativas a gás, por exemplo, que o gás efetivamente é vendido. Tem alguma dúvida de que o gás é vendido? Nós não temos. O gás, que seja oxigênio, nitrogênio e tal, ou a mistura, são elementos de venda da UAS Martins. Razão pela qual a falta de emissão de nota fiscal nessa movimentação de estoque caracteriza efetivamente a omissão apontada. Então, diante desses dados, senhor presidente, é que a Procuradoria entende que deve se dar o mesmo segmento do processo anterior, né, com as considerações que já foram feitas, afastando eventual decadência suscitada, bem como em relação à questão da imputação de responsabilidade aos sócios. É isso. E doutor Matheus. Doutor Augusto Quintanilha com a palavra. Bom, senhor presidente, como esclarecido pelo doutor Felipe, em razão da identidade da matéria e dos próprios argumentos de defesa, eu deixo aqui de apresentar meus argumentos, pois acabo de apresentá-los no julgamento do último processo. E doutor Augusto. Alguma consideração a mais, doutor Felipe? Não? Então, podemos passar para a votação, e assim, como a matéria parece já estar consolidada, vamos voltar à perícia preliminar de um mérito, acho que de uma vez só. Sim. Presidente, tal como no processo anterior, rejeita o pedido de perícia, visto que, né, pela minha fundamentação, já foi respondido, e o quesito suplemento complementar não parece pertinente. Ratifico a rejeição da preliminar de nulidade, de decadência, também pelos mesmos motivos, e no mérito, né, que provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de primeira instância de procedência da ação fiscal. Ok, doutor Felipe e doutor Geida. Voto com o relator, senhor presidente, com a ressalva de que conste realmente, lembrando a situação dos sócios, tá? Com certeza. Doutora Sandra? Com o relator, senhor presidente. Doutora Sabrina? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator. Doutor Ivete? Com o relator. Na decisão, reconheceu o recurso ordinário para negar provimento para ratificar o julgamento exarado pelo julgador de primeira instância por unanimidade a procedência do auto de infração. Nós depois faremos uma leitura da ata, aliás, vamos fazer agora a leitura da ata de amanhã. A palavra da senhora Evaneide. Bom dia a todos novamente. Convoco os senhores conselheiros para a 8ª sessão ordinária virtual, a realizar-se em 23 de março de 2022, quarta-feira, amanhã. Teremos 4 processos na pauta, por ordem de pauta. Processo de recurso número 1531/2015, auto de infração 2015-06102, recorrente Brasil Quirim Bebidas Limitada. Conselheiro relator, doutor Geider de Lima Alcântara. Segundo processo da pauta, processo 281/2018, auto de infração 2013-16797, recorrente Gerdau Aços Longos S.A. Conselheiro relator, Geider de Lima Alcântara. Terceiro processo da pauta, processo 642/2018, auto de infração 2017-21651, recorrente transportadora Vasconcelos Limitada. Conselheira relatora, Ivete Maurício de Lima. Último processo da pauta, processo 3147/2019, auto de infração 2019-05963, recorrente Credifácil Comércio de Imóveis e Eletros Limitada. Conselheira relatora, Ivete Maurício de Lima. Serão estes processos, senhores. Finalizando os trabalhos de hoje, agradeço a todos pela participação nesta sessão, especialmente pela atenção e respeito a este presidente e a todos os presentes, ressaltando a urbanidade, profissionalismo e compromisso dos membros do Conselho e demais participantes da sessão na busca da justiça fiscal.
Podemos encerrar.